Semana passada, falei um pouco sobre como diferentes línguas tratam as cores. Não esquece de conferir lá, caso não tenha visto. Hoje vamos ver os radicais usados em latim científico para descrever as cores. Sem enrolar muito, vamos logo a elas, mas já aproveita para deixar o seu joinha. Vamos começar com o preto. Uma das palavras em latim para preto é ater, atra, atrum. Em latim clássico, esse era o termo geral para preto, ou, mais especificamente, para algo preto e fosco, como carvão. O nome aparece em táxons como Sauromalus ater, Holoturia atra, Erigone atra e Osmia atriventris. O latim ainda tinha outra palavra para preto, niger, nigra, nigrum. Em latim clássico, esse termo era restrito a um preto brilhante, reluzente. Já em latim vulgar, essa era a única palavra para preto. Exemplos: Aspergillus niger, Philostachys nigra, Ribes nigrum e Boiga nigriceps. Em grego, preto é melas, melaina, melan, adaptado para o latim como melas, melena, mela. Mas aqui acontece a mesma coisa que com a palavra megas, que significa grande e que eu apresentei na lição sobre radicais para tamanho. É comum que a forma melas seja usada tanto no masculino quanto no feminino em latim, e muitas vezes até no neutro, tratando como um adjetivo de segunda classe que é igual para todos os gêneros. Para entender as classes de adjetivos, confere meu vídeo sobre gêneros e declinações do latim. Vamos aos exemplos. Macroglossum melas. Olha aí o uso da forma masculina para o neutro. Globicephala melas. Aqui o masculino usado no feminino. Myrmecocycla melena. Dessa vez o feminino usado no feminino mesmo. E Melanobatrachus, que agora você sabe que significa rã preta, caso tenha visto o vídeo sobre os radicais para anfíbios e répteis. Melano é a forma usada quando a palavra é um prefixo. Você certamente conhece esse radical de palavras no português que usam, como melanina e melanoma. Vamos partir para o branco agora. Em latim, albus, alba, album. Assim como ater, albus pode se referir a qualquer tipo de branco, ou mais especificamente a um branco fosco, sem brilho. Exemplos: Eudocimus albus, Plumeria alba, Chenopodium album, Didelphis albiventris. Assim como acontece com preto, o latim tem mais uma palavra para branco que se refere exclusivamente a um branco brilhante, reluzente. Cândidus, cândida, cândidum. Todo mundo conhece o gênero Cândida de fungos, né? Pois o nome significa branca mesmo. Outros exemplos do uso do radical incluem Marianthus cândidus, Lilium candidum, Ebeloma candidipes. Em grego, branco é leukos, leuké, leukon, adaptado para o latim como leucus, leuca, leucum. Esse radical não é muito comum por si só em epítetos. De fato, adjetivos gregos em geral são bem mais comuns como prefixos do que como palavras próprias no latim científico. Alguns exemplos do uso desse radical: leucobrium, leucanthemum, Peromyscus leucopus, Tregellasia leucops. Indo para o vermelho, em latim temos ruber, rubra, rubrum. Exemplos: Clatrus ruber, Plumeria rubra, Ribes rubrum, Campéphilus rubricolis. A palavra grega para vermelho é erythros, erythra, erythron, adaptado para o latim como eritrus, erythra, erythrum. Como exemplos do uso, temos o gênero Erythrus, além de Erythrógones, Erythrolamprus, Melanerpes erythrocephalus. Para descrever algo como amarelo, em latim dizemos flavus, flava, flavum. Exemplos: Crocus flavus, Lonicera flava, Flavíporus,
Tringa flavipes. Em grego, dizemos xanthos, xanthé, xanthon, adaptado como xanthus, xantha, xanthum para o latim. Mas você pode pronunciar xanthus, xantha, xanthum sem problema, já que a pronúncia é adaptada para o português. As cores em grego clássico tinham significados bem vagos, geralmente, e esse nome poderia ser usado para coisas que não são consideradas exatamente amarelas hoje. Um dia desses faço um vídeo só abordando o confuso uso de cores pelos gregos. Vamos aos exemplos do uso desse radical. Mixococcus xanthus, xanthograma, xanthotênia, Petrogale xanthopus. Indo para o verde, no latim temos viridis, viridis, viride. É dessa palavra que evoluiu a palavra verde que temos em português. Vamos ver uns exemplos de uso. Lissomones viridis, perna viridis, microglossum viride, Phenicopheus viridihostris. Partindo para o grego, verde é chloros, chlora, chloron, adaptado como chlorus, chlora, chlorum para o latim. Novamente é uma cor de uso bem vago em grego clássico. Muitas vezes coisas amarelas recebiam essa denominação também, mas em latim científico tem um uso bem mais específico de verde mesmo. Exemplos: panclora, chlorophyton, chlorornis, chlorurus. Agora chegamos ao azul, e aí as coisas começam a ficar complicadas, porque nem o latim nem o grego clássico tinham nomes para a cor azul, que era sempre interpretada como um tom de verde ou preto, como vimos no vídeo sobre as cores que muitas línguas fazem. Em latim científico, a palavra usada para azul, que tem origem latina, é ceruleus, cerulea, ceruleum, que às vezes é escrita com OE em vez de AE. Essa palavra literalmente significa do céu, celeste, então basicamente significa cor do céu. Vamos ver alguns usos. Pomacentrus cerúleus, Cenoplana cerúlea. Olha aqui o uso de OE em vez de AE. Allium ceruleum. Loxops cerulei rostris. Em se tratando de radicais gregos, o radical adotado foi kyaneos, kyanea, kyaneon, adaptado como cyaneus, cyanea, cyanium para o latim. Em grego clássico, esse adjetivo se referia à cor do óxido de cobre, que é assim. Por isso, esse termo era muitas vezes usado para se referir a coisas pretas também. Mas hoje o termo se refere a azuis mais azuis mesmo. Vamos ver alguns exemplos de uso. Malurus cyaneus, cyanea, Chlorium cyaneum e Cyanocoras cerúleus, que inclusive tem o azul grego e o latino no nome. Quando chegamos ao marrom, a palavra em latim é nenhuma. Uma língua que não tem uma palavra para azul praticamente nunca vai ter uma palavra para marrom ou qualquer outra das cores não mencionadas aqui. O latim científico usa, claro, muitas palavras para descrever cores, mas que funcionam mais como adjetivos para descrever um tom de alguma cor, algo que se assemelha a outra coisa com aquela cor. São muitos termos desse tipo, mas vamos deixar isso para outro vídeo. As cores propriamente ditas terminam aqui, então não vá embora sem deixar o seu like, e se inscrever e ativar as notificações. Assim você não vai perder os próximos vídeos tratando de latim científico ou outros assuntos interessantes sobre línguas. Até mais!